Paz do Senhor Jesus a todos. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso de número 2, está escrito: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. O encerramento de suas palavras ao jovem Timóteo revela a conformidade de Paulo diante da possibilidade de ser entregue à morte. Conjurando, ou seja, suplicando, o apóstolo procurou encaminhá-lo a perseverar na missão que o Senhor lhes havia conferido, pregando a verdade em todo tempo e usando de paciência para com todos. Ele previu um tempo em que a sã doutrina não seria mais suportada, quando seria mais conveniente cercar-se de falsos mestres que ensinem aquilo que seja confortável, segundo as suas próprias cobiças, e como sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Verso 3 e 4. Mesmo diante de uma realidade tão cruel e preocupante, Paulo encoraja Timóteo a perseverar, ainda que debaixo de muitas aflições. Os verbos ser, faze e cumpre, no versículo de número 5, indicam ordens expressas de um superior e a responsabilidade de Timóteo frente ao grande conflito. Ao reconhecer que estava chegando o momento de sua partida, o grande apóstolo dos gentios fez o discurso de fim de carreira mais conhecido do Novo Testamento e apressou Timóteo a ir ter com ele antes que sua voz fosse finalmente silenciada. Alguns o abandonaram, outros, cumprindo seu chamado, foram enviados por ele mesmo aos campos missionários. E o último pedido do maior evangelista de todos os tempos se resumiu em uma capa, alguns livros e os pergaminhos. Verso 13. Olha, meus irmãos, todos nós temos uma missão a ser cumprida nesta terra. O Senhor nos confiou um precioso encargo que deixa o inimigo das almas furioso. Pedro escreveu: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Mas assim como foi com Paulo, se permanecermos em sobriedade e vigilância, o Senhor nos assistirá e nos revestirá de forças, a fim de que, por nosso intermédio, a pregação seja plenamente cumprida e todos possam ouvi-la, e seremos libertados da boca do leão. Verso 17. Ele nos livrará também de toda obra maligna e nos levantará, nos conduzirá salvos para o seu reino celeste. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 18. Talvez você julgue pequeno o seu ministério. Quem sabe você esteja travando duras batalhas. De repente, aqueles que estavam próximos de você se revelaram como Alexandre, lhe causando muitos males. Verso 14. O conselho de Paulo foi: afaste-se destes, o que não implica odiá-los, mas colocar em prática o que disse o próprio Jesus: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, verso 16. Mas, contrariando os perseguidores, Deus também coloca em nosso caminho amigos e irmãos queridos que comungam do mesmo desejo de apressar
a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque sinceramente amamos a sua vinda a estes. Temos prazer em tê-los ao nosso lado e com eles podemos compartilhar nossas alegrias e tristezas, a semelhança da amizade estabelecida entre Paulo e Timóteo. Clamemos, meus irmãos, dia após dia, pela porção dobrada do Espírito Santo, a fim de que nossa luta resulte nestas últimas palavras: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Versículo 7 e 8.